Unidade 3. Inicie sua jornada. No mundo atual, os profissionais têm buscado se reinventar a fim de se adaptar às mudanças ocorridas no mercado de trabalho, com o surgimento de novas formas de contratação e das novas necessidades do mercado. No entanto, você acredita que essas mudanças acontecem apenas alterando de empresa ou de cargo? Você deve conhecer algum amigo, talvez, você mesmo já tenha enfrentado certa insatisfação no trabalho, apesar de ser uma carreira de sucesso, optou por mudar e iniciar um negócio próprio, ou, ainda, por conta do desemprego, identificou que a abertura de um empreendimento seria a chance de voltar a ter renda. Em ambos os casos, apesar de o objetivo ser o estabelecimento de algo novo, há características que diferem esses negócios. Existem muitas razões que levam as pessoas à trajetória do empreendedorismo. O importante é estar atento e buscar conhecimento para que este negócio seja sustentável ao longo dos anos. O fracasso de novos negócios é alto e, muitas vezes, é causado pela falta de planejamento inicial ou pela dificuldade em definir objetivos alcançáveis. O empreendedorismo apresenta-se como uma oportunidade para as pessoas romperem com seu momento de vida, e todo o conhecimento acumulado pode auxiliar a desenvolver e sustentar estes negócios. Dessa forma, optar por um negócio que esteja em seu contexto favorece o seu desenvolvimento. Há muitas classificações para novos empreendimentos, sendo que a principal diferenciação é a divisão por oportunidade e por necessidade. Apesar da falta de consenso na literatura, essas classificações auxiliam os empreendedores a estruturarem seus negócios e a buscarem apoio institucional, por exemplo. Este material irá guiá-lo pela tipologia de empreendedorismo mais conhecido e com maior destaque no mercado. Você poderá conhecer mais sobre essas classificações e identificar as inúmeras possibilidades para desenvolver um novo negócio e como as utilizar a favor do seu empreendimento. Uma ótima jornada a você! Desenvolva seu potencial. Apesar do atual debate sobre empreendedorismo, este é um conceito antigo que foi evoluindo ao longo do tempo. Sun Schumpeter, 1942, um dos pioneiros pensadores do empreendedorismo, definiu o empreendedor como sendo o indivíduo que cria e persegue um arranjo no mercado, buscando alterar o que estava estabelecido, por meio de sua criação e de forma racional, explorando a incerteza do novo. Para Drucker, 1985, o empreendedorismo está intimamente relacionado com inovação, considerando que, para uma empresa ser empreendedora, tem que ter características especiais, além de ser nova e pequena. O empreendedorismo é um fenômeno de múltiplas dimensões: econômica, psicossocial, gerencial, histórica, filosófica, interrelacionadas, complementares e superpostas. Bia Azus, 2020. A empresa é idealizada pelo empreendedor a partir da descoberta de uma oportunidade. Para eles, as boas ideias são geradas daquilo que todos conseguem ver, mas que, por meio de dados e informações, conseguem transformá-las em algo prático e aplicável. Dornelas, 2008. O empreendedorismo é o agir motivado pela oportunidade, com abordagem holística e com liderança cujo objetivo é a criação e a captura de valor. OCDE, 2022. A principal orientação para a descoberta de oportunidades de negócios, segundo o Sebrae, 2019, aponta no sentido de atenção permanente às tendências de mercado. Perguntas: como, que tipo de produtos os consumidores preferem? Quais são as lacunas entre problemas e soluções existentes em determinado mercado? Que tipo de utilidades os consumidores valorizam em certos produtos e serviços? Podem ajudar a descobrir oportunidades na área de atuação do empreendedor. Na hora de perceber a existência de uma possível oportunidade e ter uma ideia para aproveitar esta, o empreendedor deve identificar alguns elementos para verificar a força desta chance, como a aproximação entre a solução pensada e o problema do mercado, a viabilidade de aplicação da ideia, se este comportamento do mercado se estenderá pelo tempo e se o novo produto ou serviço desenvolvido agregará algum tipo de valor percebido para o cliente. Sebrae, 2019. A forma como os empreendedores optam por criar e capturar valor irá caracterizá-lo de forma distinta, o que conferirá a ele vantagens e desvantagens ao longo de sua existência. Uma oportunidade de mercado deve ser avaliada, exaustivamente, pelo empreendedor. Nesse sentido, podem ser colocados os seguintes elementos de verificação: crescimento, competitividade, sustentabilidade e rentabilidade. Vamos, juntos, verificar o significado de cada um destes itens. Crescimento. Nesse elemento de avaliação de uma oportunidade de mercado, verifica-se a escalabilidade ao longo do tempo. De que forma ela se retroalimenta e mantém a procura dos consumidores por determinada solução. Sebrae, 2019.
Competitividade. Nesse foco de análise, o empreendedor deve verificar a existência de concorrentes no mercado da oportunidade e de que forma a ideia dele se posicionará neste mercado com respeito aos demais empreendedores. Abreu, 2020. Sustentabilidade. A economia circular que propõe modelos de negócios que evitem desperdícios de recursos está em alta e, portanto, oportunidades que possam ser aproveitadas com este modelo de gestão são bem avaliadas pelos consumidores e mercados. Coelho, 2018. Rentabilidade. Alguns indicadores devem ser analisados antes de investir em uma oportunidade para verificar sua rentabilidade. Um deles é o retorno sobre capital investido, ROIs ou ROI. Exame, 2022. De acordo com o Global Entrepreneurship Monitor, GEM, 2020, maior pesquisa de empreendedorismo realizada no mundo, empreendedores por oportunidade são motivados pela percepção de um nicho de mercado em potencial, enquanto empreendedores por necessidade são motivados pela falta de alternativa satisfatória de ocupação e renda. Portanto, o primeiro empreende por avaliar que uma oportunidade pode lhe trazer melhores retornos, já o segundo por não ter outras possibilidades de renda. Muitas vezes, esses negócios são pensados a partir de serviços necessários em sua região e que não são atendidos ou explorando talentos dos seus empreendedores. Neste material, apresentaremos e discorreremos sobre alguns tipos e apontaremos relações entre elas. Iniciaremos abordando a evolução do empreendedorismo informal até chegar a um empreendedorismo corporativo. Posteriormente, exploraremos as diferenças entre o empreendedorismo de startups versus empreendedorismo de base tecnológica versus empreendedorismo tradicional e, em seguida, o empreendedorismo social versus empreendedorismo comercial. Além disso, discorreremos sobre outros tipos que não são antagonistas de outros, mas que têm características próprias, como empreendedorismo feminino, empreendedorismo verde, empreendedorismo cooperativo. Não custa ressaltar que esses tipos não são os únicos existentes, mas que estão em maior destaque na atualidade. Assim como estas, que foram sendo criadas ao longo do tempo, outras classificações podem passar a existir. Empreendedorismo informal. O conceito de informal é caracterizado como tudo que não é formalizado. Dessa forma, rótula-se que todo trabalhador que não possui vínculo empregatício com os direitos previstos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e o acesso à proteção social é considerado informal. Juliato, 2012. Ramos e Brito, 2004, argumentam que o crescimento da informalidade impacta na arrecadação tributária, porém este aspecto é causado pelos elevados encargos trabalhistas impostos pela relação formal de trabalho. Todavia, muitos profissionais informais estão atrelados à prestação de serviços e possuem seu próprio negócio. Para ser enquadrado como MEI, o faturamento anual deve ser de até R$ 81 mil por ano e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. Com o crescimento do negócio, o empreendedor pode passar para a categoria do Simples Nacional, que abrange empresas de distintos portes, iniciando com microempresas, as quais podem faturar até R$ 360 mil ao ano, até empresas de pequeno porte, cujo faturamento pode chegar até R$ 4.800.000 durante o ano. Sebrae, 2ª-milésima-22ª. Na figura a seguir, temos alguns aspectos negativos da informalidade. Descrição da imagem. Na figura, temos um retângulo maior centralizado, onde está escrito a palavra informalidade. Este retângulo está ligado por 6 outros retângulos menores. Em cada um deles, estão descritos aspectos negativos relacionados à informalidade. São eles: falta de crédito, falta de segurança para o cliente, descumprimento da legislação, dificuldade para divulgação, concorrência desleal e não recolhimento de impostos. Fim da descrição. A formalização auxilia a minimizar as desvantagens de atuar como um profissional informal, o que impacta tanto o profissional que tem dificuldade de acessar linhas de crédito mais vantajosas, quanto a segurança dos clientes, que não tinham garantias de seus serviços e produtos. Com a formalização desses negócios, passamos a considerar o empreendedor informal como empreendedor individual, empreendedorismo corporativo ou intraempreendedorismo. Na contramão do empreendedor individual, temos as ideias que nascem complexas e que exigem uma equipe desde o início, ou, ainda, projetos que nascem da necessidade de uma organização já existente. Avaliaremos como acontecem estas duas possibilidades. Muitas vezes, empresas consolidadas no mercado identificam algum problema interno ou, ainda, uma oportunidade de negócio que vale a pena ser resolvida. Assim, surgem o intraempreendedorismo, empresas nascentes que são concebidas por uma equipe pertencente a outras organizações. Aldredz et al., 2020. Essas empresas são conhecidas também por spin-off, termo que tem sido utilizado muito em séries e filmes, quando uma parte da história origina um novo show, apesar de ter surgido no mundo empresarial.
Há, ainda, as spin-offs acadêmicas, que, geralmente, surgem por meio das pesquisas realizadas nos laboratórios das universidades. Alunos com alto conhecimento técnico buscam levar, para o mercado, os projetos desenvolvidos nas pesquisas acadêmicas. Boa parte do conhecimento e dos produtos derivados da biotecnologia foram desenvolvidos por essas spin-offs. Basso, 2020. É das spin-offs acadêmicas que se originam o empreendedorismo de startups e de base tecnológica. Empreendedorismo de base tecnológica. Gonzalez, Girard e Segato, 2009, definem empreendedorismo de base tecnológica, EBT, como uma organização voltada para explorar tecnologias desenvolvidas no interior de outra instituição, que atua na fronteira tecnológica de sua área de atuação de hard science, ou seja, oriundas de pesquisas laboratoriais. Conforme TID, Bassan e Pavit, 2008, há várias EBTS originárias de spin-off de grandes empresas, universidades ou instituições de pesquisa. Uma das características das EBTS, e que também é considerado um ponto negativo para a criação e desenvolvimento deste tipo de empresa, é a carência de recursos financeiros, seja para a operacionalização do empreendimento, seja para aplicação em inovações. Isso ocorre, pois são projetos que apresentam altos custos e riscos no seu desenvolvimento. Além disso, buscam desenvolver produtos e serviços que levam mais tempo para serem comercializados. A vantagem em desenvolver negócios baseados em tecnologia disruptiva é a concorrência reduzida. Seu produto apresentará um diferencial dos demais presentes no mercado. Muitas dessas tecnologias são protegidas por patente que garantem o direito de exclusividade por 20 anos. Em geral, grande parte dessas empresas spin-off mantém algum vínculo com a empresa-mãe para obter algum apoio financeiro e/ou técnico até a consolidação do empreendimento. Existem ambientes empresariais em que essas empresas também podem contar com apoio, que são as incubadoras tecnológicas. Cada espaço tem sua forma de atuação, mas, de forma geral, são espaços com equipe especializada para auxiliar nos aspectos administrativos, apoiando empresas e startups em seus anos iniciais. Startups. As startups são definidas como uma instituição humana que está projetada com o objetivo de construir novos produtos e serviços sob condições extremas de incerteza em busca de um modelo de negócio escalável, recorrente e lucrativo. Blank, Dorf, 2014, Ries, 2012. O tempo de existência também é algo que auxilia a caracterizar startups, pois, em geral, elas têm poucos anos de criação. A partir do momento em que o modelo de negócio se torna escalável e sustentável, deixa de ser considerada uma startup. A importância das startups na economia dos países justifica-se, pois são empresas que utilizam mão de obra especializada, muitas apresentam soluções e serviços que ainda não foram identificadas soluções, ou ainda, que trazem melhorias para soluções já existentes. Blank e Dorf, 2014, reforçam que uma startup não pode ser considerada uma empresa formal de pequeno porte, apesar desta comparação ser comum. Entretanto, a forma de criação, o desenvolvimento do modelo de negócio, o contexto e a execução em uma startup são bem diferentes do que empresas tradicionais, principalmente, considerando que estas não atuam em um ambiente de incerteza, como o das startups. A figura a seguir apresenta 5 principais características que diferem as startups de empresas tradicionais. Sebrae, 2022b. Descrição da imagem. A figura apresenta as características que diferenciam as startups de empresas tradicionais. Foi utilizada uma cor para identificar as características, outra para as explicações a respeito das startups e outra para as características das empresas tradicionais. Ao todo, são apresentadas as diferenciações a partir de 5 categorias. A primeira é o objetivo. Os objetivos da startup são ser escalável, obter financiamento e o potencial de crescimento a curto ou médio prazo. Já de empresas tradicionais buscam-se rentabilidade e estabilidade no longo prazo. A segunda característica é a estrutura. Nas startups, a equipe pequena e com foco nas oportunidades e na inovação. Já em empresas tradicionais, hierarquia e definição clara de responsabilidades. A terceira gerência apresenta que, nas startups, há estímulo à inovação e ideias disruptivas. Já nas empresas tradicionais, atuam na zona de conforto. O quarto aspecto é o controle. Nas startups, os sócios e fundadores buscam investimento e dividem o controle do negócio, enquanto em empresas tradicionais os sócios têm o controle absoluto do negócio. O quinto e último aspecto é o investimento. Enquanto as startups estão, constantemente, em busca de investimentos e passam por várias rodadas de aportes, as empresas tradicionais utilizam o capital de giro. Operam sem a necessidade de uma grande quantia de investimento. Fim da descrição.
O objetivo é um dos principais aspectos. Isto porque, ao buscar escalabilidade, o empreendedor de startups não se importa em diminuir seu controle e poder na empresa, seja pela entrada de investidores, seja pela entrada de novos sócios para incorporar expertises necessárias, aspecto não encontrado em empresas tradicionais. Diresta, Forrest, Vineyard, 2015. Em cada rodada de investimento, na maioria das vezes, a startup cede ao investidor uma porcentagem da empresa, e este fenômeno pode ser observado no programa Shark Tank. Além disso, a busca pelo disruptivo e pela inovação sempre serão incentivados nas startups, promovendo o que Sun Schumpeter, 1961, chamava de destruição criativa, caracterizada pela introdução de novos meios de produção, novos produtos e novas formas de organização. Empreendedorismo social versus empreendedorismo comercial. Leal, Freitas e Santos, 2014, apresentaram a distinção entre dois tipos de empreendedorismo, o comercial e o social. O empreendedorismo comercial preza pela geração de riqueza, alinhando sua missão com o de empreendimentos comerciais. Brandenburger, Stuart, 1996. Enquanto o empreendedorismo social apresenta como meta principal produzir impacto social em larga escala, por meio de práticas inovadoras, seja pela existência de uma missão, seja pela percepção de barreiras de entrada para o acesso a determinados mercados sociais, sua principal medida de desempenho é a transformação social. Corner, Ho, 2010. São muitos os exemplos de empresas que têm o impacto social como diretriz primária de seus negócios. Um exemplo muito interessante é a Arquitetura Faz Bem, 2023, um negócio social que leva projetos de arquitetura e realiza obras, como ferramenta de promoção de saúde física e mental para famílias das classes D e E, moradoras de comunidades carentes na cidade de Recife. A startup que realiza obras padronizadas, pensadas em escala industrial para gerar agilidade e escala, inclui projeto de arquitetura personalizado, todo material de construção, equipe de obra qualificada e treinada. Todo o serviço pode ser parcelado em 30 vezes, no boleto, sem restrição de crédito a pessoas negativadas. O caso desta empresa Arquitetura Faz Bem é muito relevante, pois ela se insere em um setor tradicional, o da construção civil, mas identificou um propósito para o negócio, como atrair investimentos a partir de parcerias com outras empresas e também com o setor público. Empreendedorismo feminino. O empreendedorismo feminino é um movimento que vem crescendo ao longo dos anos, no mundo inteiro, apesar de seu impacto ser maior em países em desenvolvimento onde as mulheres ainda enfrentam barreiras maiores que a dos homens. Asher, 2012. É resultado do avanço dos direitos femininos e corrobora com a equidade entre homens e mulheres, propicia diversidade, quebra de paradigmas e a renovação para o mundo dos negócios. Poggesi, Mari, de Vita, 2016. O empreendedorismo feminino pode ser definido como o processo de iniciar empreendimento liderado por uma ou mais mulheres, bem como iniciativas de liderança em que as mulheres ocupam altos cargos dentro das empresas, gestão, liderança, presidência e afins. Correia et al., 2022. Ainda, há pessoas que indicam que não se fazem necessárias a preocupação e a discussão do empreendedorismo feminino, porém os dados indicam que ainda existe muita diferenciação entre empreendedores homens e mulheres. Enquanto 31% das mulheres empreendedoras têm ensino superior, apenas 22% dos homens finalizaram a faculdade e, mesmo assim, faturam mais. Em 2022, por exemplo, os empreendedores brasileiros registraram um rendimento mensal médio de R$ 2.737, e as empreendedoras faturaram, em média, R$ 2.360 mensalmente. Hortelã, 2022. Esta discrepância fica ainda maior quando incluímos o aspecto racial. Vejamos na figura a seguir. Descrição da imagem. A figura é composta de duas imagens. Na primeira, há uma executiva mulher e um executivo homem. Entre os dois, há um gráfico que evidencia a diferença de formação entre homens e mulheres e a diferença entre os rendimentos de homens e mulheres. Já a segunda imagem apresenta 4 fotos. Da direita para a esquerda, uma mulher negra, um homem negro, uma mulher branca e um homem branco e a diferença de ganhos entre eles. Fim da descrição. A maternidade e a dificuldade de se manter no mercado de trabalho, assim como a necessidade de sustentar a família, solitariamente, são realidades decorrentes da discriminação de gênero no mundo dos negócios. Além disso, é importante ressaltar que as mulheres pagam taxas de juros mais altas do que os homens, 34,6% ao ano contra 31,1% ao ano, apesar de uma média de inadimplência menor, 3,7% contra 4,2%. Sebrae, 2023. Como case de empreendedorismo feminino, gostaria de apresentar a B2 Mão,
uma socialtech que conecta mães e mulheres em comunidade, tornando-as livres e líderes, economicamente, por meio de educação, empregabilidade e pertencimento. A B2 Mãos surgiu a partir de uma rede de mães que buscavam discutir a relação entre o tempo para trabalhar e a dedicação aos filhos. Hoje, eles oferecem cursos para auxiliar mães empreendedoras, além de atuar em rede e facilitar o desenvolvimento dos negócios. Empreendedorismo verde. Os empreendedores têm um papel importante em trazer novas ideias para o mercado e impulsionar mudanças nas economias. Isso é particularmente verdadeiro para o empreendedorismo verde, em que novas empresas têm o potencial de interromper as práticas estabelecidas. FAM, Ciegel, URAI, 2009. Empreendimentos verdes têm suas atividades comerciais voltadas para produtos ou serviços que impactam positivamente na questão ambiental, contribuindo para a economia verde. Biasus, 2020. A ideia de negócio tem um impacto global positivo sobre o ambiente natural e apoia o movimento em direção a uma sociedade mais sustentável. Demirel et al., 2019. Isso não sugere que todos os elementos de um negócio de empreendedores verdes têm um impacto neutro ou positivo no meio ambiente. Na verdade, é altamente improvável que qualquer empreendimento comercial será 100% verde. As pesquisas realizadas para definir os empreendedores verdes identificaram 4 categorias diferentes de empreendedor: Valley, Taylor, 2002, Nicolaou, Tazopoulou, Sagarakis, 2018. Veja a seguir. Oportunista inovador, empreendedor focado em ganhos financeiros, que identifica um nicho ou uma oportunidade verde. Esse tipo de empreendedor verde é um indivíduo que foi influenciado, principalmente, por fatores estruturais, como a regulamentação. Campeão visionário, conhecido como tipo de campeão visionário, que se propõe a mudar o mundo, opera na vanguarda da ecoinovação e tem uma visão de um futuro sustentável que prevê uma mudança estrutural significativa. Dissidente ético, as influências mais significativas para este tipo de empreendedor são, geralmente, amigos, redes de indivíduos com ideias semelhantes ou experiências passadas. ADOC, empreendedor verde. ADOC é impulsionado, principalmente, por motivações financeiras, e não por quaisquer valores ou crenças ambientais específicas. Quando as startups desenvolvem bens ou serviços ambientais, tentam encontrar soluções baseadas no mercado para problemas ambientais que, até recentemente, eram considerados domínio da política e de organizações sem fins lucrativos. York, Venkataraman, 2010. O que pode gerar dificuldades em encontrar apoio e financiamento de atores mais convencionais nos negócios. Linane, 2002. Pode ser difícil, no entanto, comercializar a solução de uma startup se os clientes não estiverem dispostos a pagar pelo valor social e ambiental adicional criado pela natureza mais sustentável de seus produtos e serviços. Biasus, 2020. Portanto, as empresas iniciantes precisam ativar a criação de valor de forma mais intensa para o cliente, o que exige que elas ultrapassem os modelos de negócios tradicionais e adotem uma criação de valor adicional sustentável e social. Kukertz, Berger, Guadig, 2019. Há uma série de fatores-chave que influenciam e impulsionam o empreendedorismo verde. Em um nível básico, o empreendedorismo verde decorre da necessidade de as sociedades enfrentarem os desafios ambientais. À medida que as pressões ambientais se tornam mais agudas e as sociedades buscam cada vez mais adotar um modo de vida mais sustentável, a demanda por produtos e soluções verdes aumenta. OCDE, 2022. Os formuladores de políticas influenciam o desenvolvimento do empreendedorismo verde, estabelecendo impostos, regulamentações ambientais e políticas comerciais, bem como implementando medidas para incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos e o surgimento e o crescimento relacionados de startups verdes. OCDE, 2022. Muitas startups, no Brasil e no mundo, vêm buscando trazer soluções para problemas ambientais. A substituição do plástico convencional pelo plástico biodegradável é o cerne da Biopolix. A empresa desenvolve soluções biotecnológicas para a redução da poluição no meio ambiente com o uso de bioplásticos, além de biomateriais para as áreas da saúde e dos alimentos. Atualmente, a empresa aposta nas soluções para plásticos de uso único e bioadesivos com princípios ativos e biopolímeros modificados para a indústria farmacêutica, alimentícia e para o agronegócio. Empreendedorismo cooperativo. O empreendedorismo cooperativo ocorre quando duas habilidades individuais são integradas em um grupo para que o processo de inovação seja facilitado. Dana, 2007. Ian e Sorenson, 2003, indicam o empreendedorismo cooperativo como um sinergismo que emerge de um coletivo e que o impulsiona para além do estado atual, APRO, veitando oportunidades sem levar em conta os recursos sob seu controle. A capacidade coletiva de indivíduos e organizações é importante,
pois permite o uso da comunidade como forma de focar em oportunidades de negócios, além de capacidade coletiva do grupo tornar-se mais útil para acessar os recursos do mercado do que os esforços individuais. Yan, 2016. Em vez de depender apenas do empreendedor, o empreendedorismo cooperativo baseia-se no talento, na criatividade, no conhecimento e na experiência de todos que se difundem em um coletivo para criar um todo que é maior do que a soma das contribuições individuais. Reich, 1987. Stewart, 1989. Esta capacidade de ser cooperativo permite que as pessoas unam forças para destacar uma necessidade comum. As cooperativas, geralmente, servem como uma forma de comunidade, pois fornecem empregos locais e promovem o sentimento de pertencimento, importante impulsionador de novos empreendimentos de negócios por indivíduos que usam sua iniciativa e são automotivados. Hatten, 2014. Para McDonnell e Donnelly, 2012, o empreendedor cooperativo apresenta 4 características principais. Yan, 2016, identificaram em seu estudo que o empreendedorismo cooperativo tende a favorecer o desenvolvimento de inovações nas organizações participantes. Isto porque elas dividem entre si os riscos e os custos inerentes à inovação, ou seja, para empresas que têm seu enfoque produtos disruptivos atuar cooperativamente, tende a facilitar os processos. Outro ponto a ser destacado do empreendedorismo cooperativo é que ele pode favorecer empresas nascentes de países em desenvolvimento, já que os recursos nesses países tendem a ser ainda mais escassos do que em países desenvolvidos. Hatten, 2014. A troca de experiências e a atuação em conjunto facilita a atuação das empresas, visto que uma pode contribuir para o crescimento das demais. Um dos maiores casos de empreendedorismo cooperativo existente no mundo é a Mondragon Cooperativa, oriunda do País Basco, na Espanha, que surgiu em 1956. Sua filosofia está inserida nos seguintes valores corporativos: intercooperação, participação na gestão, responsabilidade social, inovação, organização democrática, educação e transformação social, entre outros. A organização utiliza métodos democráticos na sua organização empresarial e aspira à criação de emprego, à promoção humana e profissional dos seus trabalhadores e ao desenvolvimento do seu meio social. Na sua vertente organizacional, a Mondragon configura-se em 4 áreas: finanças, indústria, distribuição e conhecimento. Em 2023, é formada por 95 cooperativas autônomas e independentes, cerca de 80 mil pessoas e 14 centros de P&D. Para cada tipologia de empreendedorismo apresentada, há características que melhor definem cada negócio, porém a intenção de apresentar algo novo para determinados grupos de consumidores faz destes negócios iguais. Muitas dificuldades enfrentadas pelo caminho são iguais, mas, para cada uma delas, o impacto será distinto e diferentes ações são necessárias. Novos desafios. Durante todo este tema, discorremos sobre algumas tipologias do empreendedorismo e foram contextualizadas com cases de empresas presentes no mercado. Essas empresas foram apresentadas a fim de contextualizar, de forma prática, como entender o enfoque de novos negócios e poder auxiliar no desenvolvimento de sua ideia, ou, ainda, ao conhecer as diferentes abordagens. Novos insights podem surgir para iniciar seu caminho como empreendedor. O empreendedorismo deve ser encarado como um processo que apresenta ciclos de desenvolvimento contínuos durante a jornada do empreendedor. Todavia, o conceito de empreendedorismo também passa por mudanças e incorporações, conforme vão ocorrendo as mudanças de mercado. Há 20 anos, o empreendedorismo digital era uma categoria nascente, mas, após a pandemia da Covid-19, é inviável pensar em um negócio que não considera relevante a inserção online, já que é uma forma de atingir clientes no mundo todo. Da mesma forma que, apesar dos impactos ambientais e sociais serem cada dia mais expressivos, o empreendedorismo verde social ainda é uma vertente que precisa ser mais explorada em nosso país, e para isso, se fazem necessárias mais políticas públicas. Um dos aspectos mais relevantes no empreendedorismo é o propósito do negócio. Ele só se sustentará a partir da sua capacidade de impactar seu cliente, e este perceber o valor do seu produto ou serviço para sua vida. Esse aspecto será o mais relevante para a sustentabilidade da nova empresa.